Fala galera, Ricardo Barros aqui para continuar esse projeto de direito administrativo diretamente para você que está em casa, meu aluno, minha aluna, e vamos começar agora com as autarquias. Já falamos os conceitos básicos, falamos de Estado, governo, forma de governo, organização da administração pública em si, administração pública em sentido amplo, administração pública em sentido estrito e etc, etc, etc. Vamos entrar agora então especificamente na parte da administração indireta, que como já vimos elas são formadas de quê? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então vamos começar a ver essas benditas para ver o que dá. Começando novamente com aquela dicasinha de estudo, né? Que é aprenda a ciclar o seu estudo. Aprenda que existe uma curva de esquecimento no estudo. Se você estuda algo hoje, não adianta, por mais que você esteja fera dominando o assunto, se você passar aí uns 7, 10, 15, 20 dias sem revisar este assunto de forma eficiente, você começa a esquecer este assunto. Ele entra na sua curva de esquecimento. Então é sempre bom você aprender a fazer o ciclo de seus estudos. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas, falando agora especificamente das autarquias. As autarquias, elas surgiram ali, né? Elas foram disciplinadas no Decreto-Lei lá de 1967, o Decreto-Lei 267, lá na época da ditadura militar, né? Que aí foi que disciplinou as autarquias. Elas já existiam antes de outras formas, mas elas foram disciplinadas com este decreto, certo? E o que este decreto trouxe especificamente sobre essas autarquias, que é a primeira espécie, aí podemos dizer, a mais famosa da administração indireta. Falou que é um serviço autônomo, criado por lei. Lembra lá do princípio da reserva legal, que para as entidades da administração indireta tudo tem que ser criado ou autorizado por lei? E no caso de nossa autarquia, ela é o quê? Criada por lei complementar? Não, criada por lei específica, ok? Então ele vai ser criado por lei. Como ente da administração indireta, ele é o quê? Personalizado. Então ele vai ter personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, tá? Ele vai ter dotações próprias, patrimônio próprio, bens próprios, certo? Ela vai ter essas características. Lembrando que a administração indireta é uma atividade descentralizada do Estado, que segue aquele princípio da especialidade. Então a autarquia ela já é criada com a sua especialização, a sua função, a sua finalidade definida. Como exemplo de autarquia, o mais famoso de todos, INSS, outro Bacen, Banco Central. Ok? Beleza? Simbora! E o que essa autarquia vai realizar? Ela nasce com o intuito de realizar atividades típicas do Estado. Então, são atividades que o Estado, por si só, teria que efetivamente realizar, como, por exemplo, o seguro social, organização da moeda, né, do crédito, coisa do tipo. E aí o Estado descentraliza, cria um ente, transfere a titularidade e fala, toma que o filho é teu. Faz essa bagaça aí que eu vou só ver se tá dando certinho, ok? É dessa maneira aí que funciona a administração indireta e que vai funcionar especificamente a nossa autarquia. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Vamos ver então agora mais características da autarquia e das autarquias, né? E uma principal característica que você tem que botar na sua cabeça e você tem que decorar. As autarquias, elas são entidades de direito público. Mas por que eu tenho que decorar isso, Ricardo? Pelo seguinte, quando estudamos a administração indireta, vou repetir, repetição é sempre a melhor coisa para o concurseiro. Você vai lidar com o quê? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. E quais são as diferenças entre essas entidades em relação ao seu regime jurídico, né? Em relação a como elas nascem no mundo jurídico? É que a autarquia, ela é de direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista são de direito privado.
E as fundações, elas podem ser tanto de direito público quanto de direito privado, mas vamos chegar lá. Então, importante você saber disso, cobra bastante em questão. A autarquia é de direito público. Tem que saber, porque é aquela questão, né, meu aluno? Vamos ser sinceros que hoje em dia ninguém mais erra. Quem tem a manha já não erra mais isso, mas você tem que ter a manha para não cair aí nesse encontro vigário. Beleza? Elas são criadas por lei, como eu já falei, e independem de registro. Como assim independem de registro? Após a sua criação, elas não precisam ser registradas em cartório ou na junta competente para adquirirem a sua personalidade jurídica. Elas independem desse registro, diferentemente de outra entidade, como por exemplo a empresa pública, ok? Sendo que a empresa pública também não é criada por lei, é autorizada por lei, mas beleza. E criada por que lei, como eu falei? Lei específica. Lei específica vai criar a autarquia, ok? Beleza. A autarquia, tal qual a administração direta, ela vai ter uma responsabilidade objetiva. E o que quer dizer isso? Quer dizer que os seus atos, ela vai responder pelos seus atos perante a sociedade de forma objetiva, uma forma que só vai ser relevante o fato, o dano e o nexo causal. Né? Vamos ter um capítulo todo para falar de responsabilidade objetiva, mas basicamente é apenas isso. E o que quer dizer esses rapazes aqui, esses carinhas? Fato, dano e nexo causal? Muito simples. Digamos que você está dirigindo uma viatura, né? Você é um agente público e está dirigindo uma viatura, certo? Vamos dizer nem isso, vamos botar no exemplo da autarquia. Você está lá dirigindo um carro do INSS. Pá, você é lá, sei lá, perito do INSS, técnico, não sei, está dirigindo um carro. Nesse momento, você entra um transeunte na sua frente e você, porque está errado, ultrapassou o sinal vermelho, que não viu, enfim, você vai lá e atropela o cara. O que aconteceu? O fato, você atropelou o sujeito, ou bateu no carro do sujeito, ou quebrou uma barraca na rua, qualquer coisa. Outra coisa que vai acontecer, o dano, tá? Então você vai ter esse dano também aí, né, que você vai ter causado. Aí você tem que ver a relação. O fato que aconteceu tem relação causal com o dano? Tem. Então você tem um nexo causal. Vai independer, não depende aí do dolo do agente. O agente não precisa ter a vontade, eu vou lá bater no cara, não. Não precisa disso. A responsabilidade objetiva precisa de fato, dano e nexo causal. Ok? Resuminho da hora aí. Eles têm, as autarquias têm, via de regra, né, o regime estatutário. E por que eu botei regime 8.112? Não me confunda isso, tá? O regime 8.112 é a lei, né, dos agentes públicos federais. E aí tem uma coisa que é interessante. As autarquias, elas podem ser descentralizadas pelos entes da administração indireta. E quais são os entes da administração direta, que são pessoas jurídicas de direito público interno? É União, Estados, Distrito Federal e município. Então, pode um município ter uma autarquia? Pode. E aí, pode um estado ter uma autarquia? Pode. E aí, o que acontece? Se a autarquia for federal, como é o caso do INSS, ela vai ser regida pela Lei 8.112, que vamos ver em momento oportuno, que é a Lei dos Funcionários Públicos, dos Servidores Públicos Federais, tá? Mas se a autarquia for, por exemplo, municipal, né, ela vai ser pela lei orgânica do município. Se ela for estadual, vai ser pela lei orgânica do estado. Cada estado, cada município vai ter seu próprio regime de pessoal. Porém, vamos ver com o tempo, você vai pegando essa manhã, que todos esses regimes de pessoal, eles são muito parecidos porque eles se baseiam na Lei 8.112, mas eles têm diferencinhas cruciais. Mas o que importa aqui para o nosso assunto de direito administrativo é a Lei 8.112. Ok? Beleza? Vamos que vamos. Os bens das autarquias, eles também vão ser impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. Olha só, aqui eu só fiz resumir, né, mas está tudo bonitinho no material de vocês. Então, impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. E essa não pode vender. Essa inaliabilidade, ela é relativa, tá? Como assim relativa? Você pode vender, você pode alienar o bem de uma autarquia? Pode, mas necessita de um processo para isso. Necessita de toda uma autorização para que isso aconteça. É um processo mais lento. Você não pode simplesmente acordar e falar, cara, vou vender aqui esse prédio aqui do INSS, esse carro para o particular, para quem quiser. Não. Então você tem uma inaliabilidade relativa.
Impenhorabilidade significa que você não pode penhorar um bem para pagar dívidas ou dar em garantia, né, fiduciária para que você possa pegar o empréstimo. Eles são impenhoráveis, são insuscetíveis de penhora. Não pode acontecer. Imagina uma autarquia vai lá e precisa pegar um empréstimo com a União ou com quem quer que seja, com iniciativa privada, qualquer coisa, e penhora um bem, né? Bota o bem ali em garantia, coisa do tipo. Ele vai penhorar. Não consegue ou então vai entregar o bem para pegar um dinheiro. Na verdade, esse é o Instituto da Penhora. Você vai entregar o bem, pega um dinheiro e depois de certo tempo você vai lá e recupera o bem. Não pode fazer isso. Os bens das autarquias são impenhoráveis. E imprescritíveis quer dizer que os bens das autarquias, eles são insuscetíveis do uso capião, né? São insuscetíveis de uso capião. E o que quer dizer esse uso capião? Que eu nem sei se é assim que se escreve, mas eu acredito que sim. Quer dizer o seguinte, que como é que funciona esse instituto? Digamos que você tem uma casa na praia, que você não vai há muito tempo, não paga IPTU, abandonou o negócio lá. Um terreno, coisa parecida. 30 anos depois você resolve lá. Quando você vê, tem um condomínio lá no terreno que era seu. Um condomínio muito maior. O seu terreno está lá uma partezinha do condomínio. Por quê? Porque o seu direito de propriedade ali, ele prescreveu. O bem prescreveu. Ele foi suscetível de uso capião. Esse instituto do uso capião tem várias regras, vários prazos, mas aí é direito civil. O que temos que saber, o direito administrativo, é que os bens das autarquias são imprescritíveis. Ok? Falou? Vamos que vamos. E como esses bens são impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis, como que as autarquias vão pagar as suas dívidas para com a sociedade? Caso, por exemplo, eu processe uma autarquia e ganhe, eles vão me pagar por meio de precatórios, que é a forma que a Fazenda Pública tem de cumprir com suas obrigações perante os particulares, ok? E esses precatórios também tem uma regrinha, tá no material de vocês, tem ordem cronológica e por aí vai, ok? Beleza, essas são as características principais das autarquias. Vamos continuar agora falando das espécies de autarquias, tá? Porque as autarquias, elas não são apenas isso, elas são subdivididas em espécies. E aí temos que saber quais são essas espécies para não nos confundirmos, ok? Então, vamos que vamos. Espécies de autarquias. Como de costume, vamos começar com a espécie mais comum, ordinária. Ou seja, a que segue a ordem. Por isso que é ordinária. Já dizia nosso amigo compadre Washington. Então vamos ter aqui as autarquias comuns e ordinárias, que simplesmente vão ser aquelas que não têm nenhum regime especial, não tem nenhuma peculiaridade relevante. Elas são autarquias apenas porque são, elas estão lá, são autarquias, bonitinhas, está tudo acontecendo. A maioria das autarquias, elas podem ser vistas aí como comuns e ordinárias, são autarquias comuns, tudo normal, tudo tranquilo, beleza? Então, não tem muito o que falar. Autarquia sob regime especial. O que é esse bendito? É uma autarquia comum, mas que tem uma peculiaridade, tem uma situação em que ela, por exemplo, tem mais autonomia, né, atua numa área mais específica, tem um maior poder normativo, etc, etc, etc. Elas são autarquias em regime especial. Um exemplo é o Banco Central, que ele é considerado em algumas partes uma autarquia em regime especial. Mas o exemplo mais famoso, mais relevante de uma autarquia em regime especial são as agências reguladoras. Tá? As agências reguladoras são autarquias em regime especial, beleza? Eles têm algumas peculiaridades a mais ali que as autarquias comuns. Show de bola. Continuando, nós temos as autarquias fundacionais. E o que quer dizer isso? Vamos relembrar que a repetição é a melhor coisa para você aprender e matar sua questão na prova. Quais são os tipos de entidades na administração indireta? Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Quando eu falo de fundação, a fundação ela pode ser de direito público ou de direito privado. Quando a fundação é de direito público, ela é criada por lei. Quando a fundação é de direito privado, ela é autorizada por lei. Mas quando a fundação é de direito público, ela vem ao mundo jurídico considerada uma autarquia fundacional. Então, as fundações de direito público são consideradas autarquias fundacionais. É uma espécie de autarquia,
Ok? Beleza? Então é isso que quer dizer, né, quando você fala em autarquia fundacionais. Show de bola? Vamos que vamos. Seguindo, temos as autarquias interfederativas, também chamadas de autarquias multifederadas. E o que são essas benditas? O que são as autarquias interfederativas ou multifederadas? São aquelas autarquias que pertencem ao mesmo tempo a vários entes federativos, como por exemplo, vários estados, vários municípios e o que quer que seja. Normalmente, você vai encontrar essas autarquias interfederativas na pessoa, né, na situação dos consórcios, né? Dos consórcios. Para não juntar aqui, mas vocês entenderam, né? Na situação aqui dos consórcios públicos. Os consórcios públicos, eles são vistos aí como autarquias multifederadas. E o que é consórcio público, Ricardo? É quando um monte de gente se junta para fazer uma coisa, uma atividade autárquica, uma atividade do Estado, né? Se torna um consórcio. Existe uma lei específica para ele tem um estudo todo próprio e específico, os consórcios públicos, né? As concessionárias, né? De serviço público e tudo mais, e aí a gente vai ver isso aí em momento oportuno. Beleza? Aqui é só mesmo para a gente saber classificar a espécie. Outra situação de espécie são as autarquias territoriais. Antes de tudo, meu aluno e minha aluna, se você nunca viu esse assunto e você está com a cabeça explodindo, pensando, meu Deus do céu, a gente está no começo do curso e já tem tudo isso, como desgraça que eu vou decorar tudo isso? Não se preocupa, isso vem com o tempo. Com o tempo você vai bater o olho na questão e vai ver assim, nossa, uma autarquia, um territorial, é autarquia, não é fundação tal, você vai conseguir classificar. Você não vai precisar chegar na sua prova, via de regra, para escrever uma peça. Não vão te falar assim, discorra sobre o regime jurídico da autarquia e como a capacidade processual deles pode ter influenciado no direito público positivo. Não, você não vai ter uma questão dessa, a não ser que você esteja fazendo uma prova para juiz, promotor, área jurídica, ou o examinador acorde mal com a vida e bote uma prova discursiva para você assim, certo? Então você não precisa discorrer sobre o assunto, você precisa classificar o assunto. Você tem que bater o olho, saber o que é e marcar a questão. Sempre falo, quem passa na prova não é quem sabe mais, é quem acerta mais questão. Já passei em concurso, tenho vários amigos que passaram em concurso e vou te contar um spoiler. Passou no concurso, esquece tudo. Por quê? Porque você sabe pra prova. Acabou a prova, meu amigo, a maioria faz uma decisão sábia, joga tudo pro alto, dá uma bicuda e fala foda-se. E aí tem aqueles bobão que continuam estudando pra fazer o quê? Dar aula, passar aí esse conteúdo e fazer você aí conquistar a sua vaga. Beleza? Chega de papo, vamos pra cá. Territoriais. O que são essas autarquias territoriais? São simplesmente os territórios. Que territórios? Hoje não tem mais. Mas, por exemplo, Fernando de Noronha, Amapá, Rio Branco, lá na longínqua terra maravilhosa do Acre. Essas situações, entre outras, acho que Ilha de Marajó, se não me engano, que era no Pará, eles eram territórios. Hoje no Brasil não existem mais territórios. Bota na cabeça. Não existem. Não podem mais existir? Podem, mas eles não existem mais. Eles foram anexados a seus estados de origem. Por exemplo, hoje Fernando de Noronha é do Recife, né? Ilha de Marajó é do Pará, Amapá é o Amapá mesmo, Rio Branco é do Acre, tá? Então as autarquias territoriais são simplesmente os territórios, beleza? E por último temos uma espécie de autarquia que são as autarquias profissionais, que são aquelas que todo ano, quando a gente é formado, come o nosso suado dinheirinho, como, por exemplo, no meu caso, o CRA, Conselho Regional de Administração, né? Que eu sou formado em administração, especializado em administração pública, né? Então, você vai ter aqui o CRA, né, que vai ser um Conselho Regional de Administração, o CRO de Odontologia, o CRM de Medicina, o CRC de Contabilidade e por aí vai. Todos esses são espécies de autarquias profissionais, mas temos um caso muito particular que vamos falar já já, que é da OAB, tá? Esse caso aqui, por ele ser particular da Ordem dos Advogados do Brasil, você vê que ele nem começa com C, já começa diferentona, né? Então ele tem uma situação aí particular que vamos falar
em breve, ok? Então são essas aqui, meu aluno, minha aluna, as classificações, as espécies de autarquia, beleza? Vamos falar agora de uma situação que são as agências. Começando por quê? Pelas agências executivas. Primeira coisa que você me pergunta, Ricardo, a agência executiva, ela é uma espécie de autarquia? Não. E a agência reguladora? Sim, é uma autarquia em regime especial, né? A agência reguladora. Mas a agência executiva não é uma espécie de autarquia. A agência executiva é uma mera qualificação. E vamos ver isso já já. Tanto que a agência executiva pode ser tanto uma autarquia como fundação pública, né? Então olha que louco, a agência executiva pode ser tanto autarquia como fundação. Por quê? Porque essa carinha aqui, essa agência executiva, ela é apenas uma qualificação dada para uma autarquia. Importante falar. Tanto a agência executiva quanto a agência reguladora, elas são geridas por leis e regulamentos próprios. Existe um decreto próprio para a agência executiva e uma lei que uma parte dela disciplina a sua criação, e as agências reguladoras é mais pancada mesmo, tem uma lei gigante ali para eles ali. Ok? Não é a intenção nessa aula. A intenção aqui é passar os conceitos básicos, porque é muito difícil cair em concurso da área policial, né? Isso aí vai cair mais em áreas fiscais, em alguns tribunais. Então, no momento oportuno, a gente vai fazer uma aula só focada nessas benditas, tá? Conceitos básicos, então. Elas são qualificadas nas agências executivas e essa qualificação vem por um contrato de gestão. Não esqueça disso. Falou agência executiva, lembrou contrato de gestão, ok? E esse contrato de gestão, ele vai estipular um sistema de metas, tá? Ou seja, você é uma autarquia lá, faz um contrato de gestão com a administração pública, com o seu ente criador, com o seu ministério que te supervisiona, ou quem quer que seja, vai fazer um contrato de gestão e esse contrato vai te dar uma série de metas, como, por exemplo, desenvolvimento de RH, otimização dos processos, maior eficiência, etc, etc, etc. Ricardo, então eu vou fazer um contrato para trabalhar mais? Não, existe uma vantagem. Essa agência executiva fazendo um contrato de gestão, ela vai ter uma maior autonomia, tá? Autonomia gerencial, financeira e por aí vai. Então vai haver uma vantagem aí em você se qualificar como uma agência executiva, certo? Por meio de contrato de gestão, lembrando que é apenas uma qualificação. Se é uma qualificação, ela pode ser o quê? Desqualificada. Como se não estiver cumprindo essas benditas metas. Beleza? Elas são disciplinadas, elas entram no mundo jurídico, né? Elas acontecem por o decreto e tem um prazo mínimo de 1 ano, tá? Então você tem um prazo mínimo de 1 ano aí para a agência executiva, né? Que vai ser aí disciplinada nesse decreto para essa qualificação e após esse 1 ano vai se ver se está se cumprindo as metas para ver se renova-se essa qualificação ou não. Lembrando que esse prazo pode ser também de 2 anos, 3 anos, tá? O mínimo é 1 ano. Você não pode qualificar uma agência executiva por 6 meses, ok? Lembrando que elas podem ser tanto autarquias quanto fundações públicas. Beleza, tranquilo, lembra disso. Vamos falar agora brevemente das nossas agências reguladoras, beleza? Importante, elas são diferentes das agências executivas, como eu já falei. E aí vem uma coisa interessante, porque as agências reguladoras, elas se baseiam, se preceituam nos conceitos de administração gerencial. E aqui uma breve história da administração pública. O Brasil, não vou nem escrever isso aqui, só explicar, o Brasil ele teve 3 momentos de administração pública, né? Estamos entrando num 4º momento, mas historicamente tivemos 3 momentos, que são qual? O Estado patrimonialista, onde toda coisa pública é do rei, lá atrás, na época do Dom Pedro I, hoje em dia não mudou muita coisa, né? O nego faz o que quer aí com a coisa pública, mas tá mudando, rede social tá aí, ó, pra gente cobrar, beleza? Depois da patrimonialista veio a burocrática, lá de Max Weber, né, que veio justamente com a ideia de acabar com o modelo patrimonialista, de suprimi-lo, de fazer o quê? Criar mérito,
concurso público, procedimentos formais e rígidos, só que isso inchou a administração pública, deixou ela ineficiente, deixou tudo muito difícil, virou a burocracia, né, que tanto se fala. Finalmente, em 1995, meados ali, né, do governo FHC, com o plano diretor da reforma do aparelhamento do Estado, PDRAI, implantou-se essa ideia no Brasil de administração gerencial, em que o Estado vai deixar de ser um Estado empresário e vai tornar-se um Estado regulador. O governo FHC ele vai começar a se afastar de gerir o Estado por meio de empresa. É por isso que naquela época foi privatizada a Vale do Rio Doce, privatizada a telefonia e várias situações saíram do poder público, porque o governo naquela época entendeu que era ineficiente manter isso ali com o Estado. Não estou fazendo juízo de valor, estou contando a história, ok? E aí transferiu essa responsabilidade para o Estado regulador, que vai dar, não posso dizer, não é bem dar, né, mas vai deixar essa parte empresária com a iniciativa privada e vai regular as atividades. Nesse interim, vão surgir as agências reguladoras, como por exemplo, a Agência Nacional de Águas, a Anatel, Telefonia, a ANAC, né, Aviação Civil e várias. Você tem várias agências reguladoras no país, né? Tivemos o desastre de Brumadinho, né, recentemente, né? A barragem lá de Brumadinho, de Minas Gerais, né? Brumadinho o nome. Teve Mariana, depois teve Brumadinho. E aí você viu que existe uma agência reguladora que faz aí, verifica essas barragens e estava muito defasada, né, sem funcionário. Então começou-se uma nova discussão. Outro exemplo, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, a ANTT, né, de Trânsito e Transporte, e por aí vai, várias agências reguladoras. Lembrando que essas aqui sim são autarquias em regime especial, ok? São autarquias em regime especial, frutos aí da concepção da ideia de administração gerencial. E quais são características das autarquias em regime especial, agências reguladoras, né? Elas têm alta especialização técnica, né? Então você vai ver que quem vai estar na Anatel são pessoas ligadas à telefonia, os concursos públicos vão ser para engenheiros, né, de telecomunicações, coisas parecidas, também vai ter outros cargos, mas vai contar com alta especialização técnica, vão ter razoável autonomia frente ao poder executivo, tá? Então eles não vão ser totalmente autônomos, mas vão ter razoável autonomia, vão poder fazer as coisas do seu jeito ali com certos limites, que está tudo disciplinado em lei, é uma lei grande, e vão ter um amplo, né, mas não total, poder normativo. Vamos ver em momento oportuno que esse poder normativo não é o poder de criar lei, porque só quem cria lei é o legislativo. Esse poder normativo é o poder regulamentar, né, de você regulamentar a lei. E eles têm um amplo poder normativo, logicamente, nas suas áreas, tá? Não vai a ANTT fazer uma regulação sobre algo de petróleo, porque isso seria da ANP, ok? Beleza? Uma coisa importante é que uma agência reguladora, ela não pode ser desqualificada. Por quê? Porque ela não é qualificada. Ela já nasce uma agência reguladora, ela já nasce uma autarquia em regime especial. Então ela não pode ser desqualificada como tal. Outra coisa, uma agência reguladora pode ser uma agência executiva. Olha que só, que coisa. A agência reguladora pode se qualificar como agência executiva. Não tem nada contra isso. Mas uma agência executiva não pode se qualificar como agência reguladora, porque isso não é uma qualificação, é uma condição. Ok? Conceitos básicos, vamos falar agora rapidinho da nossa querida OAB. Lembrando, existem lá as autarquias profissionais e temos um caso muito particular aqui, que é a nossa Ordem de Advogados do Brasil, a OAB. Por quê? Porque a OAB, apesar de ser considerada, ser vista inicialmente como uma autarquia profissional, né, e ter várias características da autarquia, ela tem peculiaridades, vantagens e condições que ninguém mais tem. Como exemplo, ela não licita, não tem a obrigação de licitar, né? Toda autarquia, tudo que é de direito público, tem a obrigação de, para fazer suas compras, licitar. Vamos ver isso na parte de licitação. Ela não faz concurso para os seus funcionários.
Diferentemente do CREA, do CRC e tudo mais que faz concurso. A OAB não. E a OAB não tem o dever de prestar contas, ela não precisa prestar contas ao Tribunal de Contas da União. O seu dinheiro não é suscetível de prestação de contas ao Tribunal de Contas, diferentemente de todas as outras autarquias. Por esse motivo, a OAB é considerada na doutrina uma entidade autônoma, né? Uma entidade sui generis, tá? Então lembre-se sempre que a OAB não vai ser uma autarquia profissional, certo? Ela vai ser considerada pela doutrina uma entidade sui generis, por entre outras coisas, essas características peculiares. Ok? Falou? Vamos então fazer aqui umas 2, 3 questõezinhas só para deixar o negócio tinino? Vamos que vamos então. Vira para cá e vai para a tela. CESP 2018. Uma autarquia federal pode firmar contrato com o poder público com a finalidade de ampliar a sua autonomia financeira e gerencial. Perfeito. Que contrato vai ser esse? Contrato de gestão. Quem pode fazer? Autarquia e fundação. E vai se tornar o quê? Uma agência executiva, que vai ter como consequência ampliar sua autonomia. Beleza? Tranquilo. Questão certa. Vamos para frente. As agências reguladoras são autarquias em regime especial, o que lhes confere maior autonomia administrativa e financeira. Contudo, não possuem independência em relação aos poderes executivos, legislativos e judiciário. Olha só, quando uma autarquia é comum e ela vai se qualificar como agência executiva, ela se qualifica para ter uma maior autonomia financeira. Legal. Porém, a agência reguladora, ela já tem, como foi falado, uma relativa autonomia, ela já tem um amplo poder normativo na sua área, então ela já nasce como autarquia em regime especial, opa, perfeito, né? Ela já vai nascer como autarquia em regime especial, que vai lhe conferir uma maior autonomia administrativa e financeira. Contudo, não são independentes em relação aos poderes, claro que não, mas também não são subordinadas a uma relação de vinculação, tutela administrativa, supervisão ministerial. Ok? Então essa questão aqui está certinha. Vamos fazer mais uma. As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei, perfeito, e possuem liberdade administrativa, perfeito, ou seja, uma autonomia administrativa, não sendo subordinada a órgãos estatais. Perfeito. Vira para mim aqui. Como eu falei, a autarquia ela não é subordinada, ela tem uma relação de vinculação e não de subordinação. Então é isso, meu aluno, minha aluna, vimos aqui, começamos na autarquia, falamos aqui conceitos das agências executivas e reguladoras, espero que você tenha aproveitado, o material de vocês está show, consulta e faz questão, meu amigo, vamos estudar e vamos que vamos. Muito obrigado, valeu, falou, até mais!